Há cultos em que a gente não quer vir. É nesse culto que Deus se manifesta com a gente. Aqueles cultos em que a gente não quer vir, é nesse culto que o Senhor se manifesta. Não que nos outros ele não se manifeste, mas ele se manifesta mais poderosamente. Porque só tem um ser que tem interesse em que nós não estejamos no culto. E ele sabe, ele conhece, ele sabe que Deus vai fazer algo. Nosso Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Mas nós não podemos desconsiderar que o inimigo não é burro como alguns pensam. Se ele fosse burro, ele não teria descido com a terceira parte dos anjos, com a terça parte dos anjos. Os anjos que estavam com Deus, ele conseguiu passar lábia neles. Então para burro ele não serve. Mas o maior é o nosso Deus. Êxodo capítulo de número 2. Deus escolhe Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma mulher filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos, à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher o tomou e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome e disse: porque das águas o tenho. Amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Olha o que Deus faz. E eu quero que você comece a trazer isso para a sua vida. Por isso eu preciso da sua atenção. O menino nasceu escravo. Moisés nasceu escravo. O faraó tinha dado ordem que todos os meninos fossem mortos na hora do parto, assassinados na hora do parto. Mas as parteiras não fizeram isso. E Moisés nasceu. A mãe de Moisés cuidou do menino por 3 meses, mas não pôde escondê-lo por mais tempo. E ela então pega o menino, coloca dentro de uma cesta, veda aquela cesta e larga o menino no rio, como a gente diz, a própria sorte. Só que a irmã do menino, Miriam, fica espiando de longe para ver o que ia acontecer com aquele cesto. E a Bíblia diz que no mesmo momento a filha do faraó com as suas donzelas descia para o rio. E ela vê aquele cesto, abre o cesto e vê que dentro tem uma criança, e a criança está chorando. Só que eu quero que você entenda e comece a se colocar um pouquinho como Moisés. Entenda.
Moisés nasceu escravo, estava sendo criado pela sua mãe escravo, é lançado no rio escravo, é pego pela filha do faraó. Deus proveu que a filha do faraó pegasse aquele menino, porque o Senhor tinha profetizado que nasceria o libertador. Da mesma maneira que Deus tem para a tua vida um propósito, da mesma maneira que Deus já te resgatou da lamação do pecado e te trouxe para a sua casa, um improvável está sentado aqui, chamado por Deus para adorar e servir a Ele. Assim como Moisés, um improvável, nós também fomos chamados por Deus. Quando ela pega aquele menino, a irmã dele vê, corre até a filha do faraó e dá uma ideia para ela: escuta, porventura a senhora não quer que eu arrume uma ama de leite para amamentar esse menino? E a princesa diz: sim, se conseguires alguém, então quem que a menina chama? A mãe de Moisés. E ela criou Moisés por um tempo. Quando a mãe largou Moisés no rio, largou Moisés escravo. Quando a filha do faraó entrega Moisés nas mãos da mãe, entrega um príncipe. Aleluia. Vamos entender. Deus chamou você. Deus já te resgatou. Deus já tem um novo propósito para a tua vida. Ainda que a tua família não te entenda, ainda que sejas rejeitado, ainda que alguma coisa tivesse te escravizado, o Senhor te tomou e te transforma de um escravo num príncipe, numa princesa do Senhor. Aleluia. Agora Moisés não é mais escravo, porque o projeto de Deus na vida de um homem e de uma mulher é de mudança. A Bíblia diz que o Senhor tem planos para nós, de nos trazer paz, de nos trazer alegria. Os planos do Senhor para a nossa vida não são de dor, de sofrimento, mas sabemos que precisamos passar por fases. Oh, Espírito Santo de Deus, de repente você está passando exatamente por essa fase, e eu quero ser boca de Deus na tua vida e dizer: o que Deus fez com Moisés vai fazer contigo. Aleluia. Porque as coisas acontecem pela palavra. As coisas acontecem pela palavra. O Senhor diz: haja, passou a existir. E Ele colocou esse mesmo poder na nossa boca, porque Ele disse: da boca de vocês tem poder de maldição e de morte e vida. Maldição e na nossa boca. Então eu declaro sobre a vida de vocês, com fé em Cristo Jesus, que de repente você está sendo como Moisés. Você está fluindo no rio, mas está ainda escravo. Mas Deus nessa noite te toma na mão dele e te liberta dessa escravidão e te transforma num príncipe e numa princesa. Aleluia. O chamado de Deus para quem está escravo é para libertar, transformar e dar um novo status para ele. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nessa noite, pessoas que se acham indignas, que se dizem improváveis, incapazes, nesta noite Deus vai falar contigo poderosamente. E tu vais entender que quando Deus te chamou, Ele te chamou com um propósito. E que o propósito dele é que a tua vida mude, é que você seja transformado, é que você deixe de ser escravo e passe a ser governador, é que você deixe de ser escravo e passe a ser príncipe, é que você deixe de ser escravo e passe a ser livre, é que você deixe de ser doente e passe a ser são. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Ele quer que você saia de baixo, porque Ele diz: você não vai ser caro, porém por cabeça. Aleluia.
Moisés, um improvável. José, outro improvável. O salmista escreveu no Salmo 105 sobre José. Salmo 105, capítulo 105, versículo 15. Se alguém quiser abrir, está escrito assim, a partir do versículo 14, na verdade, está escrito assim, ó: não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou, vendo o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. De sonhador a rejeitado, de rejeitado a escravo, de escravo a presidiário, de presidiário a governador. Os sonhos de Deus na tua vida vão se cumprir todos, em nome do Senhor Jesus. Oh glória! É para ti, Senhor. Recebe como adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. De repente a tua família olha para ti e diz assim: está sonhando. Tu está sonhando. Olha para ti, tu está sonhando. E Deus está dizendo: sim, está sonhando, e eu vou realizar. Aleluia. Se você tem sonhos na tua vida, ainda que a tua família rejeite os teus sonhos, ainda que não compreendam os teus sonhos, ainda que digam não vai se concretizar, existe um Deus que botou esse sonho dentro do teu coração, que tem poder para tornar todos realidade. Tu está entendendo? Todos. Todos vão ser. E sonhos serão postos ainda. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. A família olhou para ele, chamou ele de sonhador. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Como escravo, ele foi caluniado. E por causa dessa calúnia ele foi preso, injustiçado. Só que chegou um momento em que Deus cumpriu a sua palavra, porque por sonhos ele tinha dado uma palavra para ele. Oh Espírito Santo de Deus. Irmão Danilo, vai acontecer. Deus vai fazer acontecer. Tu está fazendo a tua parte, mas Deus vai te surpreender. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus está falando aqui. Ele começou a me dar a palavra e começou a trazer as pessoas. Aí ele chamou alguém, irmão Marcos, chamado Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar. Era um estrategista. Eles vão pensar que uva, não vão roubar o trigo, e eu vou disfarçar.
E o Senhor chega e se apresenta para Gideão. E Gideão diz: Senhor, eu sou o menor da casa, a minha tribo é menor, eu não tenho condições. E o Senhor diz para ele assim: vai nessa força, porque eu sou contigo. Vai nessa força, porque eu sou contigo. Mas Senhor, eu não posso. Cada vírgula, cada traço, cada palavra. O Senhor está fazendo algo. O culto está diferente para ti hoje. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Gideão olhou para si. Eu sou o menor, a minha tribo é menor, eu não posso, eu não consigo, Senhor. E ele disse: vai nessa tua força, Gideão. Mas que força? O Senhor está dizendo: eu sou contigo, varão valoroso. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nesta noite, irmão Danilo, Ele está trazendo palavra, dizendo assim: ei, tu está olhando para ti, esqueceu que é para mim que tu tens que olhar. Tu está olhando para ti, olhando para as tuas forças, olhando para a tua capacidade. O Senhor está dizendo: para de olhar para ti, passa a olhar para mim, porque quando tu olhar para mim, eu vou fazer acontecer. Quando Pedro estava olhando para Jesus, estava andando nas águas sobre elas, quando parou de olhar para Jesus, afundou. Tem pessoas que Deus disse assim: estou te dando a mão, estende ela para mim. O Senhor está falando aqui, irmão Giovanni. Está falando com pessoas na internet. Pessoas estão sendo tocadas por esse vídeo aqui, porque pessoas estão dizendo assim, estavam olhando para si dizendo: eu não sou capaz, eu não posso. Que chamado que tenho eu? Porque a família, amigos estão dizendo que não tem. Mas não é para eles que tu tem que olhar, é para aquele que te chamou, o autor e consumador da fé. Olha para ele, diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Senhor, eu não consigo. O Senhor disse: eu sou contigo. Eu sou contigo. Você que tem dito: está difícil, Senhor, eu vou desistir. Eu não vou pedir para só você levantar a mão, mas eu vou pedir para que toda a igreja levante a mão direita. Senhor, muitos aqui estão dizendo: eu não consigo, eu já não aguento mais. Muitos aqui têm pensado em desistir, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser a tua boca nessa terra, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, pela fé em Cristo Jesus, Senhor, que essas vidas serão alcançadas. O que o Senhor está dizendo para você que tem pensado em desistir, que está cansado: vai nessa tua força, porque eu sou contigo, te diz o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, recebe essa palavra sobre a tua vida. Creia nisto em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito de Deus, o menor da tribo, o menor da casa, mas escolhido. Deus também chamou um homem chamado Isaías. E eu vou ler para você aqui rapidinho. Isaías capítulo 6, versículo 5. Deus está falando com Isaías, e na sequência diz assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios. Muitos conhecem essa palavra. Sou homem de lábios e habito no meio de um povo de impuro lábios. Aleluia. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse:
Eis que isto tocou os teus lábios, e toda a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebes. Aleluia. E aqui há algo interessante. Quando Deus se manifesta para Isaías, Isaías reconhece que é um homem de lábios impuros. Quando você reconhece o teu pecado, quando você reconhece a tua fraqueza, é exatamente ali que Deus vai tocar. Quando ele disse: sou um homem de lábios impuros, Deus enviou um anjo que pegou com uma tenaz. Não vai pensar que é tenaz de colar, que não é. Tenaz é uma espécie de troqueza, de torqueza, que é para pegar ferro quente, brasa. Então o anjo pega com esse aparato e leva até a boca de Isaías e toca na boca dele, nos lábios dele. O que o Senhor está ensinando para pessoas aqui? Ei, se o Senhor te chamou, o teu pecado, apresenta diante dele, porque ele vai apagar. Aleluia. Ele vai purificar o que precisa ser purificado, ele vai tirar o que precisa ter tirado, ele vai queimar o que precisa ser queimado, mas ele vai te usar como boca de Deus dessa terra. Aleluia. Ele quer usar Moisés. Fala, declara, diz para o Senhor assim: Senhor, a minha boca não vai sair duas fontes de água, não vai. Eu peço perdão por todos os palavrão que eu falei, por tudo que eu falei de pecado, Senhor, por todas as vezes que os meus lábios foram usados para amaldiçoar alguém. Eu me arrependo agora. Eu peço: faz comigo o que o Senhor fez com Isaías. Toca nos meus lábios nesta noite, mas a partir de hoje eu quero ser alguém usado pelo Senhor. Eu quero ser usado de maneira profética dentro da minha casa, poder dizer, eu declarar profeticamente dentro da minha casa: o ano de 2025 vai ser melhor do que foi 2024. O ano de 2025 vai ser transformador para minha família. Eu declaro pela fé em Cristo Jesus, eu libero essa palavra de bênção para minha casa, eu libero essa palavra de bênção para os meus negócios, eu libero essa palavra de bênção para a igreja, eu libero essa palavra de bênção para a cidade de Santa Vitória do Palmar. Ei, Deus te deu poder de ter bênção nos teus lábios. Pede a Ele: toca, Senhor, e purifica, porque a partir de hoje eu começo a declarar pela fé, através dos meus lábios, as bênçãos para minha casa. Oh, aleluia! Recebe, Senhor, como adoração, Senhor, de um povo que te ama, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. De pecador arrependido a profeta de Deus. Aleluia. Senhor, eu não sou digno, Senhor, o Senhor se mostrou para mim, eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, Senhor, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor foi lá e tocou nos lábios dele. E aquele homem de lábios impuros, agora ele é um profeta de Deus. O Senhor está tocando em lábios aqui, está transformando a tua vida. Você não vai mais murmurar, você não vai mais reclamar. Deus está tocando nos teus lábios nessa noite, e Ele vai começar a fazer uma grande obra através da tua vida. Você vai olhar para a tua família e vai declarar as bênçãos, e elas vão acontecer. Você vai declarar que a tua família é bênção e será bênção. Tu vai dizer: meu filho, minha filha é bênção. Mesmo que hoje você veja eles de repente caminhando erradamente, mas você vai declarar, e Deus pela misericórdia vai cumprir aquilo que tu declarou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso pela fé. Teve um outro homem chamado, também improvável. Eu estou falando só dos improváveis aqui. Moisés era improvável, Gideão era improvável, Isaías improvável. Só que tem outro agora aqui, que o Senhor trouxe ao meu coração, chamado Davi. A Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem a Samuel, disse assim: vai lá à casa de quem? De Jessé. Quando um homem
executa a paternidade da maneira que Deus quer, a casa dele sempre será ele a referência. Jesus, filho de... Porque Davi executou. Mesmo que tenha tropeçado, caído, se arrependia. E Deus continuava sendo com ele e disse: homem segundo o coração de... Mesmo Jesus sendo filho de Deus, quando o povo se dirigia, dizia o quê? Jesus, filho de... Se tu exercer a paternidade na tua casa de maneira correta, a tua casa será uma referência pela tua pessoa. Vai lá na casa de Jessé o Belemita, lá, porque dos filhos dele eu escolhi um. E aí chega Samuel, um homem de Deus, um homem de visão, um homem usado por Deus. Mas Deus não revelou para ele quem era o filho. Deus revelou para Samuel um monte de coisa, mas não revelou quem era o filho que ele ia ungir. Ele chega na casa: Jessé, põe em ordem os teus filhos aí, porque um deles Deus revelou que vai ser rei. Aí chega Abinadab, provavelmente um cara forte, grande, porque vão falar que o Davi é pequenininho. E Samuel olha para aquele porte e diz: é esse o cara. Quando Samuel vai ungir, irmão Danilo, o Senhor diz: negativo. Tu está olhando para a aparência, tu está olhando por fora, mas o Senhor não vê como tu vê. O Senhor olha o coração. Eu quero dizer para você, Deus não está preocupado com o teu exterior, Ele está preocupado com o teu interior, porque Deus não te vê de fora para dentro, Ele te vê de dentro para fora. Ele conhece o teu coração primeiro, antes do externo. Para Ele conhece o que tu está pensando no mais íntimo do teu ser. Quando Ele passa todos os filhos que estavam ali, o Senhor se enganou, que mandou ungir um, não tem nenhum aqui. O Senhor negou todos. Samuel ia com o chifre, Deus: não está na Bíblia, eu estou supondo. Acabaram-se os homens, os teus filhos, não tem mais? Tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Outra coisa linda que Deus faz: ele não estava na lista. Ele não estava na lista do pai dele. Ele estava excluído, mas ele estava na lista de Deus. Aleluia. Nós nos preocupamos em estar na lista dos homens. Eu tenho que ser convidado pelo homem, eu tenho que aparecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, eu tenho que estar diante de Deus. Se eu não aparecer para os homens, não tem problema, desde que eu esteja aparecendo para o meu Deus. Aleluia. Ele estava oculto aos olhos de Samuel, mas ele estava pleno na presença de Deus. E Deus disse: ei, vai buscar este, e ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Por quê? Porque o que tem chamado de Deus, Deus tem honra para dar. Aleluia. Improvável. Há teólogos que dizem que ele não era filho do casal, ele era um bastardo. Mas podia até ser bastardo para os homens, mas era filho para Deus. Aleluia. Quem determina quem tu é não é os homens que te rodeiam. Quem determina quem tu é realmente eres perante Deus. Improvável. Do pasto, quando ele chega para entregar para os irmãos que estavam em guerra perante Golias, rejeitado, quiseram dar para ele: veste aqui as minhas roupas, a minha farda, as minhas vestes de guerra. Ele tentou colocar aquilo e não deu, tirou, disse: não dá. Eu vou pegar aqui o meu estilingue, não é funda. Vou pegar aqui a minha funda e vou pegar 5 pedras. 5. E está na palavra lá, dá para subentender que ele pegou 5 pedras, não porque ele sabia que ele achava que ia errar, não, ele tinha certeza que ele ia acertar. Era muito grande o alvo. Ele tinha certeza que ele ia acertar. O problema é que o gigante tinha 4 irmãos, que está na palavra. Ele tinha 4 irmãos, eles eram 5 no total. Então ele pensou assim: bom, tem 5 grandes lá, eu derrubo esses e corro se for preciso, porque o grande me pega, os pequenos não vão dançar. E a Bíblia diz que quando ele larga as vestes do rei, junta as pedras e vai em direção
os irmãos dele o rejeitaram. Só que ele estava a caminho da vitória, porque ele não estava indo na força dele, ele estava indo na força do Senhor. Aleluia. Quando o gigante olha para ele, diz que tu pensa que eu sou um cachorro, para tu vir com pau e pedra para mim? E ele disse: não, eu não estou indo com pau e pedra para ti, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Faz toda a diferença como é que tu te moves. Tu te moves na tua vontade ou na vontade de Deus? Tu te moves de acordo com o teu relógio ou com o relógio de Deus? Como é que tu tem te movimentado na face dessa terra? Porque eu quero dizer uma coisa para você: se tu está te movimentando de acordo com a vontade de Deus, te prepara para viver o projeto de Deus. Agora, se tu estás te movimentando de acordo com a tua vontade, sinto muito, mas não vai acontecer. Porque nós precisamos estar na vontade do Senhor. Quando Davi disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, ali foi entregue a vitória para ele. Passado um tempo, o reinado prometido por Deus foi entregue para Davi. Só que tem pessoas que não entendem algo, irmão Marcos. As pessoas acham que a profecia tem que acontecer dentro de um prazo. Elas dão um prazo para a profecia acontecer. Tipo, faz um ano que foi profetizado na minha vida e não aconteceu. Quando Davi profetizou, quando Isaías estava profetizando, teve profecias que levaram 150 anos a se cumprir. Não dê tempo para Deus agir, não dê. Porque o tempo, quem dá é Ele. Ele é o dono do tempo. Você só precisa crer. Eu recebi essa profecia, e no tempo de Deus ela vai acontecer. Aleluia. Vem, Davi, que eu vou te ungir rei. Levou aproximadamente 14 anos para ele assumir o reinado. A unção de Deus estava sobre ele, mas ele ainda não tinha recebido o reinado na mão. Levou um tempo. Creia no que sai da palavra de Deus para a tua vida, porque hoje Deus está ungindo reis aqui. Deus hoje está ungindo rainhas aqui. Deus hoje está dizendo para pessoas assim: ei, hoje eu decreto um novo tempo que se inicia na tua vida. Há um processo, mas quando chegar o dia, o Senhor vai te colocar no lugar que Ele tem para ti. Aleluia. Porque ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Recebe como adoração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, aleluia. E eu quero falar de 2 pessoas mais, 3 pessoas mais, e nós encerramos rapidinho. Teve um outro chamado, Daniel. Quem lembra de Daniel aí? Quem já leu sobre Daniel na palavra aí? Escravo na Babilônia. Escravo na Babilônia. Só que Deus tinha um projeto para ele. E de escravo Deus o transformou em quê, gente? Quem sabe o que se transformou Daniel? Em governador. O que nós precisamos entender e não duvidar em nosso coração é que quando Deus dá uma palavra para nós, gente, ela vai se cumprir. O que acontece é que nós determinamos um prazo para que isso aconteça. Nós desanimamos no meio da caminhada. Nós desistimos, irmão. Porque nós queremos muito determinada coisa e não está acontecendo, e Deus não está fazendo, e eu vou parar. Daniel foi levado escravo. E a gente vê que ele não se contaminou com as comidas deles e tal, e os anos se passaram, e Daniel foi levantado como governador daquela terra. Foi lançado na cova dos leões. Nada aconteceu com ele. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nada aconteceu com eles. A promessa era para Daniel, mas eles estavam grudadinhos em Daniel. Não vai acontecer nada com vocês, porque vocês vão fazer parte. Sabe o que eu estou dizendo aqui, o que o Senhor está falando? A tua família vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Tem pessoas que vão estar coladinhas em você,
A promessa não é para elas, mas elas vão viver a promessa que Deus tem na tua vida. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão, Lidiane. Vão receber e vão ver as promessas de Deus quando se cumprirem na tua vida. Viverão das tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Depois teve um outro homem, teve vários, mas eu vou, chamado Pedro. Quem conhece Pedro da Bíblia? O calmo, o tranquilo. A Bíblia diz que Pedro estava pescando e não tinha pescado nada. De um empresário candidato à falência a um apóstolo, discípulo de Deus, boca de Deus na face dessa terra. De pescador falido de peixes a um pescador de sucesso de homens. Aleluia. Estava pescando os peixes sem Deus. Ei, você tem olhado para a tua vida de que maneira? Como é que tu tens olhado para a tua vida? Tu tens olhado a tua vida do teu ângulo? Deixa eu te dizer uma coisa, experimenta olhar a tua vida do ângulo de Deus. Porque se tu olhar para a tua vida do ângulo de Deus, tu vai dizer: ei, eu não posso, mas Ele pode todas as coisas na minha vida. Quando a gente olha do nosso ângulo, está limitado. Quando a gente olha do ângulo de Deus, ei, os limites acabaram. E eu estou dizendo para você assim, ó, esses homens que eu falei até agora aqui foram homens improváveis pelos olhos humanos, mas que Deus os chamou, os capacitou e permitiu que eles vivessem algo tremendo da parte de Deus. Pastor, mas se eu sou alguém, pastor, que falava mal de Deus, que perseguia a igreja, que não gostava de crente, pastor, o Senhor não vai ter misericórdia da minha vida? Ei, teve um homem na Bíblia chamado Paulo, que era um perseguidor da igreja, que matava crente, que apoiava quando iam apedrejar crentes. E este homem chamado Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, ficou 3 dias cegos, mas depois desses 3 dias, Deus deu uma visão para ele que ele jamais poderia entender. A partir do 3º dia, ele começou a olhar para os crentes e dizer: ei, eu amo a tua vida, meu irmão, não sei porquê, mas eu não quero mais te perseguir, agora eu digo, tu eres meu irmão. Ei, se Deus perdoou aquele homem que era tamanho mal, ele era mal, você acha que Deus não vai perdoar os teus pecados? Não vai te levantar nessa terra e não vai te usar? Só que precisamos entender uma coisa. Quando o Senhor chamou os discípulos andaram com ele 3 anos e meio. Depois ele disse para eles assim: ei, eu vou subir aos céus, vocês vão para Jerusalém e esperem lá, até que do alto sejam revestidos de quê? E depois disso façam o quê? Vão e façam discípulos. E é isso que o Senhor está dizendo para nós: ei, eu estou chamando vocês, estou capacitando vocês, estou dando a palavra para vocês, estou dando unção para vocês, mas estou dando uma ordem para vocês. Agora vão e façam discípulos de todas as nações, de todos os... Bom, ele diz assim, ó, toda a criatura. Não somos nós que vamos escolher. Cadê o presbítero Moisés? Está lá no... Ele precisa dar uma folga nas pernas às vezes. Mas o presbítero Moisés ontem recebeu de Deus um livramento. E ele foi parar no hospital, mas Deus levou ele lá para que ele pudesse pregar. Aleluia. Para alguém. São mistérios de Deus, irmão Daniel. O homem estava lá com o rosto puxado para um lado, falando com dificuldade, mas estava pregando para um desviado. Aleluia. A grande questão é, quando a gente passa por dificuldades ali, a gente vê quem é homem de Deus e quem não é. É na prova que a gente vai, que Deus, né, nos coloca, que nós vamos saber se realmente nós somos cristãos ou não. Porque deu algo nele lá, puxou o rosto dele, ficou por um tempo, mas ele estava pregando lá dentro. Aleluia. Quero dizer para você, aproveita toda a oportunidade que Deus te dê.
Toda oportunidade que o Senhor te der, aproveita ela. Se Deus te mandar dentro de um postinho de saúde, prega lá dentro. Se Deus te mandar dentro do hospital, prega lá dentro. Aonde Deus te enviar, prega a mensagem do Senhor. Sabe por quê? Porque para o mundo você pode ser um improvável, mas para Deus você é um escolhido. Você entendeu? O mundo pode te rejeitar, mas Deus te escolheu. A tua família pode não te entender, mas Deus te entende. A tua família pode não aceitar, mas Deus te aceita. Viva o que Deus tem para a tua vida. Não deixa homem nenhum, ser humano nenhum, impedir o que Deus tem para você. E sabe quem impede muitas das vezes, irmão Danilo? Quem recebe a mensagem. Porque Jonas estava impedindo algo de Deus na sua vida. Porque ele decidiu: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Poderia ter ido por cima das águas. Todo aquele que bate de frente com Deus vai ter que descer. Se não descer, não tem perdão. Ele foi levado para as profundezas com aquele peixe. E ele orou ao Senhor e disse: do ventre do peixe, os laços da morte já tinham me abraçado. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aleluia. Teimei com Deus. Se eu não descer, não tem perdão. Não sei por que Deus está falando isso, porque a ideia era só os improváveis, mas Ele resolveu falar com os teimosos também. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui falou o Senhor.